Silêncio no set, Entre Takes está só começando. Eu sou o Vitor Nini e hoje, no filme-série Adolescência, a melhor minissérie até agora. Mas antes, se inscreva no canal, curta, compartilhe e comente. Seu comentário é muito importante e siga a gente nas redes sociais, links aí na descrição do vídeo. E vamos para a frase. Que mal ele faria? Para você aí que assistiu Adolescência, quer recomendar para alguém, esse vídeo é para você, para a gente comentar. Eu vou falar algumas coisinhas, vai ter spoiler? Vai, mas eu vou avisar vocês. Essa série que chegou na Netflix, vocês podem ver ela lá, tem 4 episódios, é rapidinho, assista ela, volte aqui pra gente conversar, fazer um debate bem eufórico aqui dessa série, porque ela teve a chama, sabe? Sabe quando você assiste uma coisa legal do audiovisual que você fala, é por isso que eu amo o audiovisual, entendeu? Então é a melhor coisa, tanto de filme, sabe, de filme e série que eu coloco, que eu assisti esse ano. E olha, tá fraco a coisa, hein? Mas tem qualidade e a gente já vai entrar, tá? E pra quem aí tá perdido, não sabe o que é adolescência, vou passar aqui uma sinopse. Um garoto de 13 anos é acusado de matar uma colega de classe. E aí leva a polícia e a família a descobrir o que realmente de fato aconteceu. É isso. Sem spoilers, não entregando nada, segredos, pra você aí. Tá lá no Netflix. Vamos para alguns detalhezinhos aqui da obra. 1 hora cada episódio, tá? 4 episódios e é uma minissérie. Tá rolando aí negociação de ser uma série antológica. O que é uma série antológica? É igual um True Detective. Inclusive que tem muito a ver aqui, plano sequência. A minissérie de antologia que seria, assim, cada temporada é uma história completamente diferente, não é a mesma coisa que a primeira, a não ser que o tema, ele se mantém, né? Falando sobre a adolescência e tal, mas a história é outra, personagens outros, situações são outras e assim por diante, tá? Ficou claro o que é? Então, a minissérie é isso. Agora não sei, não foi confirmado se vai ter a segunda temporada, mas tá rolando ideias que pode ser uma série antológica, que sendo outra história e assim vai. Essa história acabou, 4 episódios, é aberto? Tem interpretações? Tem coisas que poderiam ter sido feitas diferente, ter mostrado diferente? Tem. Quem sabe um pouquinho mais de episódio? Não sei, mas é isso. A classificação é 14 anos, caramba, porque não é mostrado, assim, tem muita coisa assim falada. 14 anos é uma boa idade, viu? Uma boa idade, porque o moleque tem 13, e aí o pessoal assistia, inclusive os jovens assistiam essa série, e os pais junto, nossa, isso é um debate requintado ali, hein? Conversando com o filho, falando, olha isso aqui, você tá passando por isso? E o que aconteceu aqui? Fica aí, a dica. A nota do IMDb, que baita nota, 8,3 de 10. Avaliada muito bem ali no International Movie Database. Bom, o gênero é drama, psicológico, claro, crime, mistério e suspense. Agora vamos para a ficha técnica. Eu não conheci esse cara, já anotei aqui no meu caderninho. A direção é do Philip Barantini, eu não vi nenhum trabalho de referência, peço perdão. Ele é diretor nos 4 episódios. Isso é legal, de você manter uma visão. É porque normalmente série tem, não sei quanto diretor, mas você sempre tem um showrunner. Beleza. Já vou entrar quem são os criadores dessa série. Nós temos Stephen Graham, que ele também atua aqui, ele é o pai, e ele escreve o roteiro e é o criador, um dos criadores da série. Ele fez aqui Snatch, Porcos e Diamantes, que tem o Brad Pitt, que é o filme do Guy Ritchie, filmaço inclusive, e ele tá lá. E aqui ele atua como pai, que é o Ed Miller, e roteiriza. E o Jack Thorne, ele fez Extraordinário. Sim, ele roteiriza o Extraordinário, aquele menininho que tem um problema na face. Filmaço, eu choro, hein? E aqui os dois, eles criam e roteirizam os 4 episódios. Então você vê uma série que tem
um único diretor e uma única dupla nos roteiros. E ainda mais uma dessa dupla é um ator interpretando o pai da família. E que atuação que esse cara faz, hein? Então você vê uma linha, e isso é incrível. Eu queria mais séries assim, que você tem uma linha padrão, é assim, porque quando fica muita gente mexendo com aquilo, parece que você perde a visão, você perde as coisas. A não ser que você tenha um showrunner, um criador, como o Vince Gilligan. Fica aqui Breaking Bad, eu preciso falar de Breaking Bad. Fica aí que vocês querem que eu fale, séries da minha vida. A gente tem que falar só disso, e aí vai ser longo, hein? Porque são temporadas, episódios gigantescos, não é igual um filme que a gente comenta em 1 hora, né? Elenco, eu vou destacar 2, tá? Eu queria destacar mais, queria falar um monte de coisa, mas senão eu ia perder um monte de tempo e um monte de coisa que eu tenho que falar pra falar, porque veio muita coisa. Antes também de gravar isso aqui, eu já comentei com a Letícia aqui, que é a diretora de fotografia, editora do canal, a gente falou sobre a série e eu já tava, já tô queimando pauta, mas eu falo de novo, se for preciso. O elenco. Nós temos Owen Cooper, ele faz o Jamie Miller, ele é o menino. Tomara que você não suma, porque você tem talento. Não faça igual o menino do Sexto Sentido ou até o Macaulay Culkin, não suma, tenta se reinventar, faça igual o Christian Bale, que começou no Império do Sol, do Spielberg, menininho, e aí depois ele foi se reinventando, foi no show business aí, porque você tem talento, moleque. Aí vocês vão descobrir o porquê também. Falo aqui da psicóloga, que é a Erin Doherty. Ela faz a Bryony Ariston, que é a psicóloga no 3º episódio, que é o meu favorito, que eu acho do caramba esse episódio, que é ele e ela conversando, e que diálogo, que roteiro. Eu não tenho nenhum trabalho de referência dos dois. Por favor, continue trabalhando para eu assistir mais coisas de vocês. É isso. E aí o pai eu já falei, porque já estava ali no roteiro. É o seguinte, o episódio 1, ele é toda a sequência de você pegando o indivíduo, né, o acusado, fichando ele na polícia e assim vai. Então, mano, a primeira cena já demonstra o nível técnico dessa série, que é o plano sequência. Vitor, o que é um plano sequência? Eu te explico, jovem gafanhoto. É quando a cena não corta. Você tá ali, aí você não vê uma piscada na tela, como a gente estivesse piscando na vida. A nossa vida, ela continua, correto? A gente só dá umas piscadas, é como se fosse um corte, e o filme é isso, é um corte, a gente vê outro momento, corta pra tal pessoa. Mas aqui não tem, a plana tá ali, o câmera tá ali, e vai. E é tão insano esse plano sequência, que eu vi bastidores, eu vou até deixar os bastidores aí, que eles fizeram pra valer mesmo, não tem... Tem algum fake, eu percebi um fake, tem um corte fake ali, o que é um corte fake? Eu posso até usar de referência, eu tinha que falar dele, Alfred Hitchcock no Festim Diabólico. Nesse filme, é plano sequência também, um dos primeiros filmes também plano sequência que ele quis fazer, você pode também falar 1917, do Sam Mendes, tem uns cortes falsos, que é quando a câmera ela vai num tecido, e aí depois ela volta, quer dizer que ele cortou. Aqui tem uns fakes, que numerando, eu não vou enumerar aqui, mas tem alguns fakes. Mas tem cada plano insano que eles mantiveram, que você fala, nossa, isso aqui é ensaio, não sei quantos takes eles fizeram, inclusive o take da psicóloga, em que o menino dá uma risadinha, foi no segundo take. No primeiro ele não tinha feito isso, mas é no segundo take ele fez e ficou. Depois que o pessoal gostou tanto que ele deu aquela risadinha que não tava nem no texto. Foi improviso ali e foi sem querer do menino, que ele tava cansado. E aí ele só fez assim porque a psicóloga, a outra atriz, falou uma outra fala para engajar ele ali na atuação, e aí ele deu um sorrisinho. E isso foi perfeito, e os caras mantiveram. Então isso é cinema, gente, isso é arte, isso é ali, tem tanta coisa que você planeja, mas quando tá ali, nasceu ali, você fala, isso aqui ficou top, hein? E aí vai, beleza, o primeiro episódio é isso, vamos focar. Aí o segundo, a gente vai pra uma escola, e que escola bagunçada. É aluno não respeitando o professor, é bullying generalizado, e é uma cidade ali da Europa, ali na Inglaterra, que é um caos de mão inglesa,
E você fala, pô, se o primeiro mundo tá assim, imagina o terceiro mundo aqui, nós, meros mortais brasileiros, imagina como tá uma escola aí do estado. Gente, vamos ver aí. Beleza, aí depois eu já vou falando. Aí o terceiro episódio é a terapia, que eles estão conversando. E o episódio 4 é sobre a família do Jamie, que a gente vai ver que quem sofre mais é a família. Não tem como. Tanto é que o episódio final do primeiro episódio já mostra que spoiler, que ele fez isso mesmo. Ele matou a menina a facada. Sim, eu acho que, se não me engano, deu umas 7 facadas. E tem vídeo. E aí o pai se destrói, a atuação do pai, assim, ele se destrói, assim, a decepção. E antes disso ele tinha jurado pro pai dele que ele não tinha feito isso. Gente. Mas beleza, vamos lá. Falar aqui, ó. Ai, eu já tô esquecendo, eu tenho que me lembrar. Se você tá gostando do vídeo, deixa um coração vermelho. Deixa um coração vermelho nos comentários do vídeo, tá? Pra ser engajado, e vamos comentar, curta, compartilhe e se inscreva se você é novo. E vamos aí. A série trata sobre vários temas, mas eu queria deixar aqui 3, que é masculinidade, bullying e conflito de gerações. É uma coisa bem atual, inclusive masculinidade, bullying e geração, né? O terceiro episódio fala tudo isso ao mesmo tempo, porque ela, na terapia, ela, antes de tudo, nossa, dá pra fazer um vídeo somente desse terceiro episódio. Antes de tudo, ela lê a ficha dele, claro que ela não quer saber o que eles conversaram com outros terapeutas, porque esse moleque já teve vários terapeutas. E aí, o que ela faz? Ela pega um chocolate quente com marshmallow. Nossa, que delícia, que vontade. Aí ela leva pra ele, porque sabe que ele gosta, leva também um sanduíche, um lanche, né? E esse lanche tem todo um subtexto que eu não vou entrar aqui, senão eu vou perder mal tempo. E antes disso tudo, tem um segurança ali que fica no instituto, que tem um subtexto ali também, que o segurança é chato pra caramba, mano, fica falando com ela. Ele é até o cara que o Batman espanca no The Batman. Ele é um dos capangas lá do Charada. Eu reconheci a cara dele. Na hora que eu vi, eu falei, puta, eu vi esse cara em outro trabalho. Mas ele tá lá. E você vê que ele fica meio, sei lá, querendo tirar uma casquinha da terapeuta, e a terapeuta fica meio assim e tal, mas beleza. Focando no menino na conversa. Ela chega, começa a conversar com ele e tal. Aí você vê que ele tá um pouco mais soltinho, o menino, depois do primeiro episódio que você vê. Porque no segundo ele não aparece. No segundo episódio ele não aparece. Foco total na escola que ele tá e nos amigos. E aí você vê ali a conversa deles, conversa vai, e ela começa a questionar ele. E fala exatamente sobre o pai dele, que é como se fosse o lance, você enxerga seu pai como o seu ídolo, assim, de você, pô, esse aí é um exemplo paternal, é um exemplo. E aí a gente vai um pouco mais. E aí ele quer ter o reconhecimento. E aí ela fala sobre mulheres, se ele gosta de meninas. Ele fala, pô, claro que eu gosto, e você pode fazer essas perguntas? Ele se sente extremamente conflitante, e ali mostra o roteiro beat a beat. O que é um beat? É ação e reação num roteiro e também num diálogo. É ação e reação, conflito, joga ação e reação. E isso deixa a gente engajado, e fala, caramba, e o moleque vai mudando. Ele vai de um agressivo pro menino doce, E tem uma hora que ele levanta, fala com ela. Nossa, tanto é que o final desse episódio, ela chora, a terapeuta, porque ela fala, nossa, meu Deus do céu. Imagina o que essa criança vai se tornar quando adulta. Aí fala sobre bullying, de ele sofrer bullying. E o conflito de geração, né? Que a gente até falou aqui, que é um pouquinho mais mostrado no episódio 2, entre o policial e o filho dele, que também sofre preconceito nessa escola, que é o mesmo do Jamie, e ele é calado, entendeu? Então o policial, ele se vê, talvez ele enxerga o garoto no filho dele, porque no começo, o primeiro episódio, o menino tá fingindo que tá doente para não ir pra escola. Aí o pai já descobre, e aí tem tudo aquele plano. E é tudo plano de sequência, gente. O primeiro episódio, o segundo, o terceiro, o quarto. Cara, isso é incrível, velho.
É incrível. Eu vi aquilo e falei, nossa, isso aqui vai no hall de planos e sequências de séries, que é o Demolidor, que eu já mencionei, e não sei se vai ser mencionado o outro. O True Detective tem um plano sequência irado, velho, irado, que é com o Matthew McConaughey e assim vai, e isso aqui entra, ó. Beleza, falei do terceiro episódio. A atuação é impecável, gente, impecável. E eu destaco aqui, todo mundo tá bem, mas destaco o pai e o filho. O pai e o filho é certeiro, assim, tinha que ser isso aqui, porque sem eles não são nada. Não ia ser nada essa série assim com o lance da atuação. Foi bem escolhido o elenco também. A cena que ele descobre, ele chora assim, ou até mesmo a última cena em que ele tem um temperamento forte, pai, cara, a família tá sofrendo, assim, pessoas assediando a família, xingando, colocando coisas no carro da família, no veículo da família, é aniversário dele, então ele ainda tá meio decepcionado com o filho dele, e aí ele veio escutando um monte de gente apoiando também, uma galera esquisita, apoiando até, e ele perde a cabeça. Tem uma hora que ele perde a cabeça ali, que ele foi comprar tinta, e ele joga tinta no negócio. Cara, ó, tô até arrepiado aqui de lembrar da cena, ele pegando o moleque assim, falando, seguinte, só quer, deixa, mano, é muito top. É só você vendo isso e mostrando isso pra vocês que é impecável, gente, nossa. E aí fica, e agora o Jamie, o que eu tenho que falar é a primeira cena. Quando você vê a polícia toda armada entrando, você fala, pô, o indivíduo que eles vão pegar deve ser um ser extremamente de alta periculosidade. Não, é um moleque que tava dormindo, um molequinho doce e tal, que tem sardinha, e aí ele levanta, mijou nas calças, porque, mano, não é todo dia que uma polícia invade a sua casa, e, pô, logo de manhã, aí vê você ali naquela situação, aí ele mijou nas calças, pra você ver. E aí ele vai extremamente desse menino doce pro menino agressivo, que carência emocional, um monte de outra coisa. Meu, é incrível. Tá, vamos falar, ó, eu separei esse tópico extremamente para falar do plano sequência. É imersivo, você tá ali. Porque assim, eu percebi que eles quiseram fazer dessa maneira, porque assim, a vida, ela não tem corte. A vida, ela segue, ela não tem uma edição. Eu levanto. A primeira coisa que eu faço, vou no banheiro, faço minhas necessidades, aí eu vou tomar café. Aí num filme, você corta essas etapas. Mas eu entendi como isso. Nesse filme, como é tratando a adolescência, esse caso, a vida é um turbilhão. E acontece tudo. Cada dia é um dia. Pode até ser rotineiro, mas algumas situações mudam. Você acorda com o pé direito, acorda com o pé esquerdo. Come tal comida. Você nunca repete a mesma comida, a não ser requentada. Às vezes você tem muita comida, vou comer requentado aqui. Mas nunca se repete. Por quê? Porque a vida é um turbilhão de emoções. Pode acontecer muita coisa em 24 horas. Muita coisa. Chover e assim vai. Então eu percebi isso, que talvez a ideia do plano sequência seja isso. A vida, ela continua, ela não tem corte. E ela é seca, e ela é assim. Seja no ruim, seja no bom e assim por diante. Tem uma cena que me pegou demais, que foi o policial conversando com o filho dele, que aí o policial tá tentando entender o que tá acontecendo, e aí ele não entende algumas coisas do Instagram e tal, que fala, a menina fez bullying com ele e tal. E aí o filho dele explica pra ele, pai, seguinte, pra você, eu tô vendo que todo mundo tá deixando você meio bobo, as crianças não estão falando o que é realmente de fato, esses alunos, eu vou explicar pra você. Ele começa a explicar o que é cada emote, o que significa para aqueles adolescentes, algo terrível. Aí você fica, nossa, é só um emoticon pra gente, mas pra eles, pra aquela galerinha, aquela modinha, né, é algo terrível, que ele tá, é vexame, é vexatório o negócio. Tá assim, tirando a moral deles, porque assim, a menina, eu vou ter que entregar aqui,
que até eu coloco uma crítica, que eu gostaria de ver a vítima. Como ficou, como era a vítima. E também mostrar um pouco esse lance. Porque assim, por mais que trata de meninos, mas tem bastante menina, que nem a amiga dela, tem uma cena aqui que ela bate no amigo do Jamie. Poderia ter um pouco mais. Mas a série, ainda assim, eu passo um pano. Porque é legal, é bem discutida. E muitas pessoas aí estão usando, tanto pro lado bem, tanto pro lado mal. Essa série ela tem que ser discutida para a gente lidar com a cabeça das nossas crianças, dos nossos adolescentes, o que eles vão ser no futuro. E a gente tem que ser comentado sobre a mentalidade, sobre a psique humana, como a pessoa está na escola e assim vai. Então, essa é uma crítica que eu deixo. Mas aí, essa menina, ela acabou tirando uma foto, e aí essa foto circula, porque é um nude, pra um carinha, esse carinha circula, né, essa foto, e aí ela fica extremamente chateada, porque todo mundo começa a chamar ela de tábua, e assim, mas, porque assim, ela é adolescente, ela ainda não tem seio, e aí fica tudo isso, esse drama da adolescência, você sabe, você foi adolescente, sabe como é, você era aborrecente, você começa a nascer espinha na cara, você começa a ficar revoltado com tudo, extremamente revoltado, e assim vai, a escola é assim, não sei o quê. E beleza. Aí, o Jamie é apaixonado por essa menina. Ele gosta dessa menina. E ele achou na cabeça dele, um moleque, que ela estando mais fragilizada, ele poderia ter uma chance com ela, namorar ela. Só que não é exatamente isso que acontece. Ele toma uma rejeição, ela acaba, talvez por estar amargurado com um monte de coisa, acaba fazendo bullying com ele, e o Jamie já sofria bullying de outras coisas que a gente descobre, e faz o bullying virtual. O bullying virtual. E já tá no mundo, né? Tá na rede. Não se apaga aquilo. As pessoas fazem ali prints das coisas, já era, fica pra sempre o que você disse ali no virtual, ainda mais com a sua carinha e tal. E aí ela coloca emojis. Emoticons? Que significa emojis? Nossa, eu tô falando emoticons que era do MSN, eu acho. Nossa, eu tô ficando velho. Mas então, aí você vê que cada coração significa uma coisa, o vermelho quer dizer que é amor e verdade, e assim vai. E essa menina acaba chamando ele de incel. Que é um incel? Infelizmente, hoje em dia, tem vários grupos, né? Grupo de neonazistas e assim vai. E esse incel é um grupo de homens, extremamente ali na faixa dos 30 ou 40 anos, que se dizem estar num celibato involuntário. O que é um celibato involuntário? É aquela pessoa que ele acha que ele não teve... Que o mundo, assim, que ele odeia... Como você fala assim? Eles são misóginos. Eles odeiam as mulheres e acham que as mulheres só se apaixonam por 20% da população de homens e eles vão ficar sempre virgens para sempre. É isso, eu resumi exatamente assim, é uma loucura que tem, mas existe. Tanto é que o carinha que fala com o pai no estabelecimento parece ser dessa comunidade. O jeito que ele fala, o jeito que ele fala da vítima, sabe que a gente tem uma galera, tem um apoio. E eles, assim, são minorias, mas são em peso. São uma galerinha barulhenta, entende? E aí o filho desse policial tá falando pro pai, falando, pai, é assim, é isso, ela acabou chamando ele desse jeito. Aí ele começa a entender, peraí, tá, ele matou por conta de bullying, matou porque ele gostava dela. Aí tem até uma cena da psicóloga ela conversando e ele falando, ela não vai estar mais com ninguém, né, porque ela morreu e não sei o quê. Falo, caramba, é um texto, gente, é incrível essa série, a gente vai falando, a gente vai lembrando, a gente vai falando de coisas, e se eu falar aqui, até falar do pai, que eu até falo aqui o conflito de geração, que o pai, ele sofria abusos físicos do pai dele, do vô do Jamie, e ele não queria fazer isso pro filho, queria tratar o filho de uma maneira diferente. Ele falou, não, eu não vou educar meu filho dessa maneira, com porrada, com um soco. Não, vou educar diferente, quero ser um pai melhor. Só que ele começa a questionar o que eu fiz de errado. Não só ele, como a mãe, a irmã. Cara, eles são uma família normal. Eles são uma família normal. Isso que a gente fica mais assim, nossa, somos uma família ordinária, normal. É incrível, gente. Eu vou ficando por aqui, porque senão eu vou falando mais. Falei de roteiro,
E a fotografia, que é o plano de sequência, direção e atuação. Vai. Esse aí é o tripé. É o tripé dessa adolescência. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. É sempre um prazer inenarrável mesmo, falar sobre coisas boas e estar incentivando as pessoas assistindo isso e refletindo, mudando pra gente comentar sobre isso e se tornar pessoas melhores, ok? Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. Se você é novo, se inscreva no canal, comente, tá? Comenta aí, vamos comentar se você assistiu. E vocês já sabem, eu vou lá gravar um negócio, porque entre takes, entre um take e outro.